Vale a pena ou não investir em previdência privada? Com a chegada do fim do ano, muitas pessoas começam a se questionar se a previdência é de fato um investimento interessante, até porque acaba aparecendo muito conteúdo de finanças nesse segmento e muitas pessoas fazendo ofertas de previdências privadas justamente nesse momento, onde você pode ter uma economia tributária e onde você também normalmente tem mais recursos por causa do 13º salário para investir. Mas, no fim das contas, a previdência privada é um investimento interessante ou não? Olá a todos, meu nome é Felipe Spritzer, eu sou o CEO e fundador da Portfel Consultoria. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre previdência privada. Mas antes de eu continuar, por favor, não esqueça de deixar seu like, de colocar um comentário sobre suas dúvidas e também de compartilhar esse vídeo com quem possa se interessar. Pessoal, essa é uma dúvida bastante comum. Vale a pena investir em previdência ou não? Muitas vezes eu recebo perguntas que são: Felipe, previdência é um bom investimento? E o que eu tento explicar é que a previdência não é um investimento. A previdência é um veículo, é uma casca. O investimento é o que você tem dentro da previdência. Felipe, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você tem um número enorme de opções de previdência, que te dão um número enorme de investimentos. Mas as funções da previdência são algumas e são bem definidas. Primeiro você tem que entender se o veículo previdência faz sentido para você e depois você escolhe os investimentos pelo qual você vai investir a sua previdência. É quase como se fosse uma holding, uma empresa. Vale a pena ter uma holding? Se sim, no que eu invisto depois que eu montei essa holding? A relação com a previdência é mais ou menos essa. E eu quero deixar claro, pessoal, que eu estou falando aqui sobre as previdências privadas, as previdências abertas. Ou seja, eu não estou falando sobre o fundo de pensão da sua empresa, que é uma entidade fechada de previdência complementar. Eu também não estou falando sobre a previdência que a sua empresa te ajuda aportando a colocar mais dinheiro nessas previdências privadas. Mas eu quero falar sobre as pessoas que veem uma previdência privada na plataforma, no banco e querem entender se faz sentido, se vale a pena investir nessa previdência ou não. As previdências têm dois formatos, o PGBL e o VGBL. As características que eu vou falar agora são comuns aos dois tipos de previdência e depois eu vou falar as diferenças que o PGBL tem do VGBL. O primeiro ponto que eu quero trazer é que a previdência é uma ferramenta muito útil de diferimento de impostos. É uma ferramenta em que você pode deixar de pagar impostos por muito tempo. Você pode adiar o pagamento de impostos. Por que a previdência, e nesse caso ambas, tanto o VGBL quanto o PGBL, tem esse efeito de diferimento de impostos? Porque elas não têm o que é chamado de come-cotas. Muitos produtos financeiros, como fundos de renda fixa, por exemplo, fundos multimercado, têm o que a gente chama de come-cotas. O come-cotas é o adiantamento do imposto de renda que o governo faz. Ou seja, quando você investe num fundo de renda fixa, na grande maioria dos fundos de renda fixa, a cada 6 meses você vai pagar um imposto sobre o lucro desse investimento, mesmo que você não tenha vendido a sua posição. Diferente de ações, onde você paga o imposto apenas na venda, nos fundos de renda fixa, multimercados e outros, você paga imposto semestralmente, quer queira, quer não. E esse imposto é sempre sobre o lucro da operação. No caso das previdências, você pode ficar 30 anos investindo e não pagar nenhum tipo de imposto, independente do quanto você teve de lucro nessa operação. Então, enquanto a previdência está na fase de acumulação, aquela fase em que você está investindo, não vai ter a incidência de imposto, a não ser que você resgate. E aí, pessoal, eu quis trazer um exemplo aqui do quão interessante é adiar esse imposto, né? Não ter o come-cotas. Eu quis trazer um exemplo bem gráfico que está aparecendo aqui na câmera para vocês agora. Se vocês investirem 100 mil reais, e aí pessoal, eu não quero dizer que todo mundo tem que investir 100 mil reais. O importante é o número aqui. Pode ser R$1.000, pode ser 1 milhão. O exemplo vai funcionar de maneira similar. Você só tem que trocar os números. Se você investe 100 mil reais hoje na Previdência e você fica 30 anos sem encostar nesse dinheiro, você botou lá e essa Previdência rendeu 14% ao ano. Se você faz isso, deixa o seu dinheiro investido e lá na frente você resgata e aí você paga uma alíquota de imposto de renda de 10%, a menor alíquota que você tem para a Previdência depois de 10 anos, na tabela regressiva. Se você faz isso, você termina com R$4.445.763 aproximadamente. Ou seja, se você investiu num fundo de previdência sem come-cotas, você teve quase 4,5 milhões. Se você investiu num fundo de renda fixa que tem a mesma rentabilidade de 14% ao ano, mas ele tem come-cotas, ou seja, a única diferença entre eles
fizer o imposto que você paga semestralmente, no fundo de renda fixa você vai ter algo como R$ 2.871.410. É basicamente R$ 1.600.000 a menos se você colocar no fundo que tem come cotas. Isso, pessoal, se a gente olhar a rentabilidade líquida, você tem mais de 50% de resultado adicional simplesmente por ter investido num produto financeiro que não tem come cotas. Esse é o primeiro benefício, além de vários outros benefícios que a Previdência pode ter. O outro benefício, que é extremamente importante como uma ferramenta de planejamento sucessório, é que as previdências privadas, elas não têm o que a gente chama de ITCMD, que é o imposto sobre doações, imposto sobre heranças. Quando você faz a doação ou quando o seu herdeiro recebe os seus bens após o seu falecimento, você vai ter uma alíquota de imposto que depende do estado, mas que atualmente chega até aos 8%, dependendo do montante que esse herdeiro recebeu. Quando você tem uma ferramenta de previdência, seja PGBL, VGBL, e você falece no meio do caminho, você não paga o ITCMD, ou seja, você tem uma isenção de 8% de impostos que teriam. Esse é um benefício muito importante, que é, mais uma vez, ter a diminuição do imposto de renda, que na verdade é o imposto sobre heranças. O outro benefício muito importante é que você, através da Previdência, também não tem o processo de inventário. Quando alguém falece, quase todos os seus bens vão para inventário. Nesse processo de inventário, o juiz vai fazer a partilha dos bens, se eles devem ser partilhados, e você vai ter que pagar honorários advocatícios, todos os custos desse trâmite para o advogado que está ajudando esse processo. Muitas vezes, a somatória do ITCMD mais honorários advocatícios chegam a quase 20%. Ou seja, se você é uma pessoa que deixou 5 milhões para os seus herdeiros, pode ser que você tenha que pagar cerca de R$ 1 milhão em impostos e honorários advocatícios antes desses bens irem para os seus sucessores. E, de novo, não importa se é 5 milhões, 100 milhões, 10 milhões ou 500 mil reais. O exemplo, ele se mantém. Eu estou falando aqui dos números para todo mundo ter uma ideia de como se calcula. E o grande problema é que, como você tem que pagar esses impostos e esses honorários antes de receber seus bens, muitas vezes a família não tem liquidez, não tem dinheiro em caixa para fazer frente a esses custos. E aí é uma derivada de um problema. Então você teve, muitas vezes, a pessoa que é responsável pela saúde financeira da casa faleceu, ela não está mais lá para exercer essa função, e agora você tem uma confusão que está presa em inventário, e você sabe que processos de inventário podem durar muitas vezes anos ou até décadas, sem as pessoas receberem esses bens. Com a Previdência, você não vai ter o ITCMD e você não vai ter o processo de inventário. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, o STF, entendeu que a cobrança de imposto sobre herança sobre a Previdência era irregular. Por unanimidade, no Supremo Tribunal Federal, foi regulado, de fato, que previdências não pagariam ITCMD e não iriam para inventário. Essa é uma discussão que vem se arrastando há anos, com diferentes estados tendo diferentes interpretações se de fato a Previdência teria imposto, não teria imposto, iria para inventário ou não teria. Tinha muita discussão sobre isso, algumas pessoas chegaram a ter que pagar de fato esses impostos sobre herança, mas agora há um entendimento nacional de que, de fato, não tem o imposto sobre herança em cima das previdências, seja PGBL ou seja VGBL. Um outro ponto que as pessoas se preocupam é sobre a liquidez. Em quanto tempo você consegue resgatar a Previdência? Obviamente que a Previdência é um investimento que deve ser feito pensando no longo prazo, pensando em planejamento sucessório, planejamento patrimonial, pensando no longo prazo, na sua aposentadoria e por aí vai. Mas mudanças de planos podem ocorrer. E o que acontece se você precisar resgatar antecipadamente o dinheiro que está em Previdência? Em primeiro lugar, há uma carência de 60 dias. Você botou o dinheiro na Previdência, você tem que ficar 60 dias sem pedir o resgate. Após os 60 dias, você pode pedir o resgate. Só que, normalmente, o tempo para resgate desses investimentos é de 5 dias úteis. Então, é importante lembrar que esse não é um dinheiro de altíssima liquidez, que está na sua conta quando você precisar, pode haver uma demora. A maioria dos casos, você consegue resgatar em 5 dias úteis após os 60 dias de carência. Porém, é muito importante entender que resgatar antecipadamente pode trazer certos danos, porque dependendo da tabela de imposto de renda que você escolhe, você pode pagar impostos altíssimos se você resgata logo no começo. Felipe, como assim? Quando você investe na Previdência, você tem dois tipos de tabela. Você tem a tabela regressiva e você tem a tabela progressiva. A tabela regressiva é uma tabela que, quanto mais tempo se passa, mais seu imposto regride. Por isso ela é regressiva. É uma tabela que começa em 35% de imposto, caso você resgate nos primeiros 2 anos,
E depois de 10 anos, ela chega em 10%, tendo uma alíquota bastante reduzida. Então, se você resgata antecipadamente, você pode ter prejuízos do ponto de vista tributário. Existe também a tabela progressiva. Na tabela progressiva, você tem o imposto que vai aumentando conforme as retiradas que você tem da Previdência. Lembrando também que a tabela progressiva, ela se junta ao seu imposto de renda da pessoa física. Ou seja, se você já paga 27,5% na sua pessoa física, os recebimentos provenientes dessa Previdência na tabela progressiva vão entrar diretamente nos 27,5%. Então você tem que somar todos os rendimentos tributáveis nessa alíquota. Além disso, em 2023 foi sancionada a lei que permite ao investidor da Previdência trocar o seu regime de tributação antes do primeiro resgate ou antes de receber o benefício. Ou seja, você vai poder trocar de regressiva para progressiva e vice-versa. É muito importante notar que existe uma certa dinâmica nessas leis. Como eu falei, a gente teve uma lei sancionada em 2023, outra em 2024. Então é importante ter o acompanhamento das normas de tributação da Previdência, porque, infelizmente, no Brasil, esse tipo de coisa pode mudar rapidamente. Felipe, mas e se eu estiver insatisfeito com os investimentos na minha Previdência e eu quiser mudar? Eu sou obrigado a resgatar, pagar altos impostos e depois investir de novo numa outra Previdência? Não. Felizmente, existe uma ferramenta que a gente chama de portabilidade, que é uma ferramenta em que você pode pedir a portabilidade da sua previdência para outra previdência. E lembrando que isso não significa uma troca do regime de tributação. Você pode escolher um novo fundo de investimento. Vamos supor que você tem um PGBL na tabela regressiva de imposto de renda e que o seu fundo está performando mal. Você vai continuar com a sua tabela regressiva, com a sua previdência no PGBL, só que dessa vez você vai migrar para um fundo de investimento mais adequado às estratégias de investimento que você procura. Então, lembrando mais uma vez, a previdência é uma ferramenta de planejamento patrimonial sucessório e tributário, e os investimentos que você faz com ela são outra coisa. Então, para entender se uma previdência vale a pena, você tem que analisar se a ferramenta faz sentido para você. E depois você analisa se os investimentos são bons ou quais investimentos você quer utilizando essa ferramenta. Por último, após o tempo determinado na hora de criar o seu plano de previdência, ele chega ao fim. Ou seja, você tem a fase de acumulação, que é a fase que você está investindo na sua previdência. E aí você pode ser esporádico, aportar só de vez em quando, você pode aportar todo mês, você pode aportar uma única vez só e acabou. E aí quando chega no final do plano determinado, algumas coisas podem acontecer. Você pode pedir o resgate total da sua previdência. Então, poxa, quero resgatar tudo e fazer outros investimentos. E aí pode ser previdência, pode não ser previdência, pode ser qualquer outra coisa. Mas, quando você chega no prazo final do plano de previdência, você pode transformar essa previdência em benefícios. As previdências, elas são tocadas por empresas de seguro, por seguradoras. E eles vão chegar para você e falar assim, por exemplo, você tem aqui 100 mil reais nessa previdência. O que você gostaria? 1, de resgatar tudo. 2, de transformar isso num salário de X por 20 anos. 3, transformar isso num salário vitalício. 4, transformar isso num salário vitalício e que é conversível para sua cônjuge. Então, um salário que você tem o resto da sua vida e se você vier a falecer, sua cônjuge também tem até o resto da vida dela. E por aí vai. Qual é o ponto? Quanto mais benefícios você quer, menor vai ser o benefício que você vai ganhar. Então, poxa, se você tem X, quero resgatar tudo, você pega seu X, acabou. Não, eu quero receber meu salário por 10 anos. Então você vai receber Y. Eu quero receber o benefício pro resto da minha vida. Você vai receber, e aí, pessoal, não se atenham aos números, mas você vai receber Y sobre 3. Eu quero um salário que vai pro resto da minha vida e pro resto da vida da minha cônjuge, Y sobre 6. Então, quanto mais benefícios você quer, menor vai ser o pagamento mensal que você vai ter. Isso é bastante importante na hora de pensar. Um dos pontos positivos é que você pode escolher se você quer transferir o que a gente chama de risco de longevidade, ou seja, o risco de viver demais, para a seguradora. Então, poxa, eu não sei se vou viver até os 120 anos. E esse salário que estão me oferecendo aqui é interessante. Posso deixar ou deixar uma parte lá, pelo menos. Eu tenho outros investimentos e isso aqui eles vão pagar enquanto eu viver. Felipe, se eu pedir um salário vitalício, mas eu faleci no ano seguinte? Azar, a seguradora vai ficar com o patrimônio que estava investido. Ao mesmo tempo, se você viver até os 150 anos, eles vão ter a obrigação legal de te pagar esse benefício que foi prometido. Apenas um cuidado. Quando você transfere a sua previdência, que está em fase de acumulação, para benefício, você tem um risco de crédito, um risco de contraparte. Ou seja, a partir daquele momento que você transformou num benefício, exemplo, um salário por 30 anos, a seguradora tem uma obrigação com você
Mas se essa seguradora passar por problemas financeiros, quebrar, por exemplo, você pode perder seu benefício. Agora, é óbvio que seguradoras têm uma robustez financeira muito grande. Elas são um tipo de empresa que dificilmente quebra. Mas é importante saber que existe sim um risco de crédito, então o adequado não é concentrar todos os seus investimentos num único plano de benefícios. É diferente da fase de acumulação, que embora você esteja numa seguradora, você está linkado aos investimentos que você está fazendo através daquele veículo. Então não é uma preocupação tão grande assim a saúde financeira da seguradora. Bom, pessoal, até aqui eu falei sobre características em comum das previdências. Talvez tenha ficado claro para você que, se usada da maneira adequada, a previdência pode sim economizar muitos impostos, tanto na vida quanto na morte, e pode ser uma ferramenta importante de planejamento sucessório. Mas agora eu gostaria de falar da diferença entre o PGBL e o VGBL. O PGBL ele tem uma característica muito interessante. Se você investir até 12% num PGBL, esses 12% que você investiu, você não paga imposto de renda. Ou seja, se você tem um salário anual de 100 mil, o que dá aproximadamente R$ 8.000 por mês, um pouco mais do que isso, você pode optar por investir 12% desses 100 mil, ou seja, R$ 12.000, e esse valor que você investiu no PGBL, você não vai pagar impostos. Estou colocando uma tabela aqui no vídeo para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Vamos supor que você ganhe R$ 100.000 por ano, como eu dei no exemplo. Se você não investe em nenhuma previdência, o quanto de imposto de renda você vai pagar? Vamos supor que a sua alíquota é de 27,5%, para fazer uma aproximação aqui. Então você vai pagar cerca de R$ 27.500 de impostos. Agora, se você investe através de um PGBL R$ 12.000, esses 12 mil que foram investidos não terão a incidência de impostos nesse ano. Ou seja, a sua base tributável, que antes era 100 mil, passa a ser 88 mil. E se você paga 27,5% de imposto em cima de 88 mil, o seu imposto total fica de R$ 24.200. Ou seja, você tem uma economia de impostos de aproximadamente R$ 3.300, o que dá uma rentabilidade adicional para esses 100 mil de 3,3%. Então é uma rentabilidade muito importante. Ou seja, pessoal, 12% do seu salário tributável anual que você investe na sua previdência é um montante que você deixa de pagar impostos, pelo menos nesse ano. Poxa, Felipe, é muito bom, eu não vou pagar impostos sobre isso no momento? Você paga, sim, impostos. Porque quando você investe através de um PGBL, o imposto de renda que você tem sobre a previdência é sobre tudo que está investido. Ou seja, você não vai pagar os 27,5% de imposto no momento. Lá na frente, supondo que você deixe 10 anos, por exemplo, na tabela regressiva, você vai pagar, mas você vai pagar só 10%. Ou seja, além de ficar muito tempo sem pagar impostos, que a gente já mostrou que é bom, você também paga menos impostos na hora que você for resgatar. Isso, somado ao benefício do Come Cotas, traz um benefício fiscal muito grande. Bom, Felipe, eu entendi o que é o PGBL, mas o que é o VGBL? O VGBL ele tem uma característica diferente. Ele também não tem come cotas, também não passa inventário, como tudo que eu falei anteriormente, que é comum aos dois tipos de previdência. Mas no VGBL, o seu imposto de renda é apenas sobre o rendimento da operação. Então, se você colocou R$10.000, ficou 10 anos e virou R$200.000, por exemplo, você vai pagar o imposto de 10% sobre o que valorizou. Então, você vai pagar 10% em cima de R$100.000. Ah, Felipe, nesse caso vale a pena porque eu não tenho nenhum benefício fiscal, eu não tenho restituição do meu salário, como eu teria no PGBL. Olha, a Previdência ela tem o benefício de não passar por inventário, de não ter ITCMD, tem o benefício de não ter come cotas. Então, mesmo o VGBL, ele tem benefícios interessantes para quem quer ter mais do que 12%, por exemplo, investido em Previdência do salário anual, ou para quem se preocupa muito com a questão sucessória, também é uma ferramenta. Naturalmente, as previdências elas não são a única ferramenta de planejamento sucessório que existe, mas elas, em determinados casos, podem trazer uma otimização tributária muito grande e muitas vezes podem ser misturadas com outras ferramentas, como holding, como empresas offshore, como seguros de vida. O importante é entender como e quando cada ferramenta vai se encaixar, sendo que na maior parte dos casos, uma mistura dessas ferramentas é o mais adequado. Na Portfel, a gente ajudou milhares de clientes a terem economia tributária ao investir no PGBL ou no VGBL, no caso de planejamento sucessório. Poxa, Felipe, então a Previdência é um produto que pode ser muito interessante. Sim, ela pode ser muito interessante para os seus investimentos.
Porém, não adianta você ter a ferramenta patrimonial adequada e fazer investimentos ruins com ela. O que eu quero dizer? A Previdência, ela foi muito mal vista por muito tempo no Brasil, porque apesar dela funcionar muito bem do ponto de vista tributário e sucessório, ela tinha investimentos péssimos. Muitas vezes, grandes bancos e grandes corretoras utilizavam desse argumento de ferramenta patrimonial para colocar aqui fundos de previdência com taxas abusivas. Então você tem que ter um cuidado ao investir em previdência, que são o quê? Entender quais são as taxas de administração. A taxa de administração é o quanto você paga por ano para a instituição financeira fazer a gestão dessa previdência, que pode ser 0,5%, 1%, 0,59%, 2%, 2,5%. Já vimos previdência de até 4% de custo anual do que está investido. Então, quando você tem taxa de administração muito alta, você acaba perdendo todo o benefício tributário que você teve. Então, se você tem uma ferramenta patrimonial boa com investimentos ruins, acaba que o investimento de fato não vale a pena. Por isso, muitas pessoas viam a Previdência como uma ferramenta ruim, mas ela não é. Ela é uma ferramenta excelente, desde que bem utilizada. Além da taxa de administração, você tem o que a gente chama de taxa de carregamento, que também é conhecida por taxa de entrada ou taxa de saída. Por incrível que pareça, existem fundos que cobram taxa para você entrar. É uma taxa de 5% para você investir. Ou fundos que têm uma taxa de saída, que é 5% na hora que você vai sair. E que muitas vezes é uma surpresa realmente inesperada para o investidor e faz com que seus investimentos caiam significativamente. Hoje em dia, é menos comum previdências terem taxa de entrada e saída porque se tornou um conhecimento comum, embora algumas ainda tenham. Agora, existem muitos fundos de previdência com taxa de administração extremamente elevados. E eu quero dar um exemplo para você. Eu estou tirando o nome porque eu não quero falar do nome de nenhum fundo ou de nenhuma instituição especificamente. Mas vamos pegar esse fundo de previdência do Banco X. Esse fundo tem uma taxa de administração de 2,5% ao ano. E ele cobra esse 2,5% para investir majoritariamente no Tesouro Selic ou no CDI, que são investimentos que você consegue fazer direto pelo Tesouro Direto ou direto pelo seu banco sem custo nenhum. Olha o quanto isso pode ser um detrator de performance ao longo de 20 anos. Aqui nesse outro gráfico, eu quis comparar o CDI, que é um investimento basicamente na taxa mais segura do país, contra esse fundo de aposentadoria, esse fundo de previdência. Ao longo de 20 anos, o CDI teve uma rentabilidade de 629%. É multiplicar seu patrimônio por mais do que 7 nesse período. Quem investiu nesse fundo, que investia no CDI, majoritariamente, teve uma rentabilidade de 272%, ou seja, multiplicou seu patrimônio por 3,7 mais ou menos. É uma diferença de 350 pontos percentuais. É muita coisa. Você poderia ter multiplicado seu patrimônio por muito mais. E pessoal, eu não quero que vocês pensem que poucas pessoas investem nesses produtos. Esse fundo de previdência que eu mostrei para vocês tem mais de 470 mil cotistas. São quase 500 mil de investidores que estão investindo num produto que é péssimo para elas. Isso fala muito sobre o sistema de conflito de interesses que a gente tem aqui no Brasil. Então, é importante tomar cuidado para que o profissional que esteja te orientando ao investir numa previdência não tenha conflito de interesses, como é o caso aqui da Portfel. Os consultores de valores imobiliários da Portfel são proibidos de receber comissões pela recomendação de produtos de investimento. Então, para a gente, o que mais importa é escolher um produto previdenciário que faça sentido para o nosso cliente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu peço para os que aproveitaram esse tema para deixarem um like, para se inscreverem no canal, ativarem o sininho e também compartilharem com pessoas que vocês acreditam que possam economizar muitos impostos ainda esse ano. Lembrando que os investimentos que você faz até o dezembro, ou seja, até o final do ano, podem contar para a restituição do imposto de renda do ano seguinte, que é referente ao ano anterior. E se você tem interesse em mais conteúdo sobre finanças, por favor, deixe o seu comentário aqui falando qual conteúdo você gostaria de ver, as suas dúvidas sobre esse vídeo. E se você tiver interesse em conhecer mais sobre a Portfel, aqui embaixo tem o nosso link. E também vocês me encontram na rede social do Instagram, @FelipeSpritzer ou @PortfelConsultoria. Espero que tenham gostado. Para quem está assistindo esse vídeo em dezembro, desejo boas festas e um feliz ano novo. Até a próxima!